Mateus capítulo 17 e no verso 15 nós vamos falar sobre aquilo que pode estar destruindo você. Destruindo seus sonhos, destruindo seus planos, achando que não há mais possibilidades de realizar algo. O que é impossível para você? O que tem impedido você de desfrutar de todas as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz? Você sabe o que destrói você? Você sabe o que me destrói? Você sabe o que destrói os cristãos? Você faz ideia do que é tão nocivo para você? Sabe, se nós entendermos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica, nós não vamos mais nos aproximar. Como naquele episódio, aquele seriado do Super-Homem, quando ele chega próximo de uma criptonita, ele sabe que aquilo rouba as suas forças e aquilo o destrói, então ele não chega perto, ele evita de chegar perto. Tem até um livro chamado Kryptonita, do autor John Bevere, que ele fala sobre isso, o que tem te enfraquecido, o que tem te destruído. Mas hoje o texto que o Espírito Santo trouxe para nós compartilharmos, eu acredito que pode ir de encontro com a sua necessidade. Pode ser uma palavra rema, uma palavra específica para essa situação que você está vivendo. Qual é a área da sua vida que você sente ela destruída? Você já pode escrever aí, a minha vida financeira está destruída. Olha, o meu casamento está destruído. Olha, o meu emocional está abalado. Eu estou em depressão, eu estou muito ansioso. Eu estou engordando, eu estou emagrecendo. Eu estou assim, A minha saúde está sendo destruída. Eu estou com essa área da minha vida sendo destruída. O primeiro passo para nós conseguirmos reconstruir, para nós identificarmos o que está nos destruindo, é reconhecer qual é a área que nós estamos sendo falhos, ou que estamos sendo atacados, ou que estamos sendo destruídos. Se nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala para nós nos revestirmos de todo o poder de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ei, a minha luta, a sua luta não é contra o diabo já foi destruído, o poder que o diabo tinha foi destruído na cruz por Jesus, mas o diabo continua ainda com a sua habilidade de enganar. Então a Bíblia fala para nós estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, Deus vai trazer o discernimento, o entendimento, a revelação. E talvez você já tenha lido esse texto algumas vezes, você já tenha examinado ele, talvez você já tenha ouvido uma pregação sobre esse texto, mas eu quero desconstruir um paradigma que foi quebrado aqui e eu quero falar para você de uma forma como a Bíblia está escrita. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia, eu não preciso pegar um livro para me interpretar a Bíblia. A própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. O que eu não posso é pegar um texto fora de contexto para tentar explicar. Mas aqui dentro desse contexto eu quero trazer algo novo para você. Algo que talvez você não tenha ouvido ainda. Para que você possa desfrutar. Para que você possa reconhecer o que tem te destruído. E você possa mudar isso, transformar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos para o texto? Mateus capítulo 17, no verso 15, diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós,
não pudemos expulsá-lo. E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Fala para mim aqui sobre o que Jesus está falando para os discípulos. No verso 21 ele diz: mas essa espécie não se expulsa senão pelo jejum e pela oração. Pela oração e pelo jejum. Do que Jesus está falando? Do que Jesus está falando aqui que não sai, que não se expulsa, que isso não vai sair sem o jejum e a oração? Será que Jesus está falando de um demônio que está ali? Se a gente olhar para Marcos capítulo 9, nós vamos ter um paralelo aqui de como que esse homem estava se sentindo. O que esse demônio fazia com esse menino. Jesus pergunta: ei, desde quando que ele sofre essas coisas? E o seu pai diz: ei, é desde criancinha. É desde criança, então quer dizer, que culpa tem uma criança? E aquele homem ali, desesperado, ele já tinha tentado, provavelmente com todas as suas forças, com todos os seus recursos, ele chegou até os discípulos de Jesus e falou: ei, eis aqui o meu filho, ele desde criança, ele tem esses ataques, acho que um demônio pega ele, lança ele no fogo, lança ele na água, tenta fazer de todas as maneiras para suicidá-lo, e eu imagino aquele desespero de um pai fazendo de tudo para socorrer o seu filho. Mas algo estava acontecendo ali que estava destruindo aquele menino. Aqui em Mateus ele diz: o Senhor tem misericórdia do meu filho, pois é lunático. Talvez você pode identificar alguém, pode conhecer alguém assim, que tem, não sei se é um duplo ânimo, né? Mas pessoas que são inconstantes, horas estão bem, horas estão mal. Horas elas são muito bravas, horas elas são muito calmas. As pessoas às vezes elas nem se reconhecem, parece que elas saem do corpo. Já viu pessoas assim? Conhece pessoas assim que são inconstantes? Você não consegue imaginar. A gente, como trabalha muito com casais, né? Eles falam assim: olha, tem meu filho tá assim, e às vezes ele é tão querido, mas chega um momento que não dá para nem conversar com ele. A lua, ela tem fases. E o que eu vou falar para você aqui pode te chocar, talvez você nunca ouviu, mas tem demônios que eles trabalham na fase da lua. Começa a observar a fase que a lua está. Está na lua cheia, está na lua minguante, está na lua crescente, está na lua nova. Qual é a fase da lua? E de repente um episódio, né, que aquela pessoa sai do corpo, aquela pessoa faz algo que não é comum dela estar fazendo. Ela tem um comportamento totalmente diferente daquilo que você imaginava. Mas é só por um período de tempo. É alguns dias ali no mês que ela tem, né? Quando é mulher, a pessoa pensa: tá até, né, naqueles dias está com fluxo ali, né, tendo o seu período menstrual. Então as pessoas acabam até confundindo o que tenha acontecido ali com aquele ânimo da pessoa. Mas aqui ele consegue definir, ele consegue identificar, ele disse: ele é lunático, padece muito porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então, de certo em certo tempo, acontecia isso com ele. Conforme a fase daquela lua, que aquele demônio, ele agia. Era um demônio lunático. E eu os trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Olha o que Jesus fala. Jesus aqui, ele levanta o tom da voz. Jesus, ele fica indignado,
porque ele já tinha falado com seus discípulos, ele já tinha dado poder para os seus discípulos. Se você vai para Mateus capítulo 10, ele já tinha dado ordem aos seus discípulos para ir, para expulsar demônios, para curar pessoas. E quando aqueles discípulos vão, eles voltam contentes, né, contando tantos milagres, tantos feitos que eles tinha acontecido, né, e que o Senhor tinha usado eles estavam felizes, mas de repente eles se batem aqui de frente com um menino que tinha um demônio e eles não puderam expulsá-lo. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino. E o que aconteceu? Jesus falou: ó geração incrédula e perversa. Se você olhar para o texto de Hebreus, no capítulo 11, ele diz no verso 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Os seus discípulos não estavam tendo fé e por isso não estavam agradando o seu mestre. Quando foi que a sua fé falhou? Quando que você deixou de acreditar? Quando que a incredulidade entrou dentro do seu coração? O que mais pode destruir uma família, destruir os planos de Deus, destruir o propósito, é a incredulidade. É quando nós deixamos de acreditar que nós podemos fazer algo. Quando nós achamos que não tem forma de eu conseguir agir, de eu fazer alguma coisa. Sabe o que eu estou falando? Deus. Eu sirvo a um Deus limitado, a um Deus que não realiza coisas que são impossíveis, a um Deus que está com a sua mão encurtada e que não pode me abençoar. Quem sabe você tem servido a um Deus pequeno, você tem limitado Deus. Deus, ele é do tamanho da sua fé para você. Nossa fé não muda o tamanho de Deus. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas para mim, ele é do tamanho da minha fé. É isso que Jesus está falando, ó geração incrédula. Jesus não está falando aqui com aquele pai, Jesus não está falando com a multidão que o seguia, Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está falando para os seus discípulos. Ei, nós somos discípulos de Jesus. Será que essa frase cabe para nós hoje? Qual é a área da sua vida que ainda não mudou, que está sendo destruída por causa da incredulidade, por causa da perversidade do nosso coração? Quando nós não temos fé, nós damos lugar para a maldade, nós damos lugar para os desejos carnais. Quando nós alimentamos a nossa carne, alimentamos com a força do nosso braço, nós estamos alimentando o quê? Aquilo que nós mais alimentamos, mais fica forte. Se eu identificar que eu tenho duas naturezas, Gálatas fala que o meu espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Há uma briga, há uma luta, há uma guerra entre o meu espírito e a carne. Então são duas naturezas brigando ali, duas naturezas que estão brigando entre si. Qual eu tenho alimentado mais? A que eu alimento mais vai vencer, vai se tornar mais forte. Se eu alimento mais o meu espírito se torna forte. Se eu alimento mais a minha carne se torna forte. Se eu alimento o meu espírito, eu consigo andar no espírito. Se eu alimento a minha carne, eu vou andar na carne. Sabe, quando você ouve alguma coisa, quando você vê alguma coisa, quando você pega em alguma coisa, quando você sente cheiro de alguma coisa, isso está agradando a Jesus? Essas coisas que você tem colocado e deixado entrar no seu coração alimentam a sua fé, alimentam o seu espírito ou estão alimentando a sua carne? Sabe, a Bíblia fala para nós não nos contaminar. Não se deixe contaminar com as coisas do mundo.
Você pode escolher não se contaminar, assim como Daniel escolheu não se contaminar com as comidas consagradas a ídolos, a demônios. Por que que você escolhe ouvir coisas que perturbam o seu coração e deixam a sua fé cada vez mais fraca, deixando a incredulidade entrar no seu coração? Sabe quando você ouve uma notícia e daí vai vir crise, e vai vir outra variante, e vai vir isso, e vai vir aquilo, e isso penetra no seu coração? Você acha que isso está agradando o coração de Deus? Sabe, você não precisa assistir um jornal para estar bem informado. Se você estiver orando e o Espírito Santo traz a revelação, o Espírito Santo te prepara para tudo aquilo que você vai passar. Sabe, vai ter uma variante, vai ter um coronavírus, não importa o que seja, Deus vai te preparar se você estiver orando. Deus vai revelar os segredos. Sabe o que a Globo noticiou, a Record, o SBT, lá em Gênesis? Ela não noticiou que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Não havia emissoras de televisão lá para noticiar que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Mas tinha um homem chamado amigo de Deus, que Deus falou assim: posso eu fazer alguma coisa antes de compartilhar com meu amigo Abraão? Eu posso ir lá e fazer alguma coisa, destruir, fazer algo sem compartilhar com meu amigo? Quando nós temos fé, e Abraão é o pai da fé, nós nos tornamos amigos de Deus, e os amigos de Deus conhecem seus segredos, Deus tem prazer em contar. E Abraão ali recebe Deus, e Deus fala: ei, Abraão, escuta aqui, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão lembra: mas o meu sobrinho está lá, aquele sobrinho que eu tratei ele como filho. Eu trouxe ele junto comigo porque eu amo tanto ele. E ele escolheu ir para aquele lado, ele olhou, viu que era bonito, aquelas planícies, aqueles pastos verdejantes, e ele foi para aquele lado. Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade se houver 50 justos nela. E Deus fala: não, Abraão, se houver 50 justos, não vou. E Abraão vem reduzindo ali até chegar ao ponto de pedir: e se tiver 10? Não tem 10. Só que Deus fala: ei, Abraão, eu vou falar para Ló. Na verdade, eu já estou enviando um anjo lá para tirar Ló daquela cidade. Eu vou tirar o Ló, eu vou tirar sua esposa, eu vou tirar suas filhas. Eu não vou deixar eles perecerem. Um justo nunca vai perecer. Por causa da tua fé, Abraão, eu vou salvar. E aqueles que tiveram fé não olharam para trás, não regrediram, foram, e o propósito foi cumprido. Deus cumpriu o propósito na vida deles. O que nós precisamos compreender aqui? Que a incredulidade, ela nos destrói. A mulher de Ló foi incrédula. Ela quis olhar para ver o que iria acontecer. Ela não teve fé suficiente para acreditar e olhar para onde Deus tinha mandado ela ir, mas ela olhou para trás. Muitas pessoas, Deus manda ir, Deus manda fazer algo novo, fazer algo diferente, se mover, mover as tendas, ampliar as tendas, fazer algo, se mudar. E você está parado, porque você fala: não, mas será? Deixa eu dar uma olhadinha para trás para ver como é que tá. Sabe, quando você ficar olhando para trás, você não consegue se mover para frente. Às vezes você precisa tirar o seu carro da marcha ré, engatar a primeira, colocar a segunda e deixar as marchas irem sendo trocadas para você ganhar velocidade, para você conseguir se movimentar. Esse homem aqui, eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos ele estava sofrendo com o seu filho. Eu não sei quantos anos você está sofrendo, quantos anos você está sendo atormentado. Pode ser algo demoníaco, pode ser algo espiritual, mas pode ser algo físico. Pode ser algo que Deus precisa resolver na sua vida através da sua fé, mas pode ser algo que você pode resolver, que você pode decidir, que você pode tomar uma decisão. O que Jesus faz uma pergunta: até quando eu estarei contigo?
E eu respondo essa pergunta: eu estarei convosco todos os dias. Jesus, Ele está conosco todos os dias. Ele não estava mais fisicamente, Ele não está mais fisicamente, mas Ele diz: eu não vou deixar vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou trazer outro igual a mim, da mesma natureza. Vai vir o Espírito Santo, ei, e não vai ficar sobre vocês, não vai andar ao seu lado, vocês não vão precisar ir e procurar onde Ele está aqui ou acolá, mas o Espírito Santo vai habitar. Eu e meu Pai vamos vir e vamos fazer morada dentro. Deus está dentro de você e você está procurando aí fora, nas pessoas, nas coisas. Você procura em tantos lugares. Quem sabe você já viajou, já foi para tantas cidades, já foi para tantos lugares procurando mudar a sua vida, mudar o seu casamento, mudar a sua vida financeira, ter uma oportunidade. Mas a oportunidade que você está buscando é despertar a sua fé aí dentro de você. Jesus fala: trazei-mo aqui. Eu quero que aquilo que tem destruído você possa ter fé agora de trazer até Jesus. De você confessar: olha, Jesus, a minha vida financeira está destruída. Olha, Jesus, a minha saúde está destruída. Olha, Jesus, o meu casamento está destruído. Jesus está falando: trazei-mo aqui. Traz para mim. Para de procurar aonde não vai ter solução. Para de procurar aonde você não vai conseguir encontrar respostas. Jesus está falando: ei, os meus discípulos não conseguiram fazer, não está conseguindo resolver com o médico, não está conseguindo resolver. Para que você vai perder tempo? Quanto tempo você vai ficar esperando, lutando, perdendo tempo? Moisés levou 80 anos para começar a cumprir o propósito dele, para executar aquilo que Deus tinha chamado ele desde quando ele nasceu. Ele já foi chamado para ser o libertador. Mas ali Moisés estava com os seus anos, estava 40 anos já sendo formado, e ele pensou: estou pronto. Mas ainda não estava pronto o tempo de Deus. E ele atrapalhou ali, foi querer dar uma ajudinha para Deus e acabou atrapalhando. E teve que esperar mais 40 anos. Esperou 80 anos para cumprir o propósito, para executar o propósito que era libertar o povo. Deus, Ele tem um plano, tem um propósito na vida de cada um de nós. Quantos anos você vai esperar para começar a cumprir o seu propósito? Quanto tempo você vai demorar para começar a acreditar que é com você que Deus está falando? Quanto tempo você vai demorar para se posicionar e saber que não é a sua força, que não é o seu talento, que não é o que você sabe, o que você tem que Deus vai usar, mas é quem você é e Deus te chamou para um propósito. Levante-se, se posicione, chegue até Jesus, fala: Jesus, eu estou com a minha situação assim, a minha vida financeira está assim, o meu casamento está assim, a minha saúde está assim. Senhor, o meu psicológico está assim, o meu emocional está abalado. Senhor, eu tenho problema nessa área, Senhor. E quando você vai até Jesus, Jesus retira aquilo que não é dele. Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino ficou curado. No paralelo do livro de Marcos, ele fala que aquele menino ficou quase como morto. Talvez você pode se sentir como um morto. As pessoas podem olhar e falar: ei, está morto, não tem mais jeito. Quem sabe o que aconteceu com você é como se um trator tivesse passado por cima de você, um rolo compressor tivesse te esmagado. E você fala: eu não sei mais o que fazer. Mas nesse evangelho sinóptico de Marcos, ele fala: ei, Jesus vai lá e levanta ele com a sua mão. Jesus traz a vida, aquilo que estava morto, aquilo que estava destruído, aquilo que ninguém conseguiu fazer para te ajudar. Quando você vem até Jesus, Jesus, Ele é único o suficiente para te ajudar. Ele pode transformar a sua vida. Um dia você pode estar destruído, mas o outro dia você pode acreditar que Jesus, Ele muda totalmente a sua vida. Lá no livro de Marcos, a Bíblia diz que os discípulos foram para suas casas
E quando eles estavam em casa, aqui ele diz em particular, ele diz longe da multidão, na intimidade, aonde Jesus revela a causa. Os discípulos estavam questionando Jesus, como pode? Outrora nós estávamos expulsando demônios e estava dando tudo certo e agora esse nós não conseguimos, por quê? E Jesus fala para eles. Jesus responde aqui, por causa da vossa incredulidade. Não é porque aquele demônio era mais forte que só saía com jejum e oração. Muitas pessoas pegam e usam esse texto para dizer que existem demônios que só vão sair com jejum e com oração. Aqui ele está dizendo que é a incredulidade que só vai sair com jejum e oração. Jesus não falou para nós quanto tempo nós devemos jejuar. Jesus não falou para nós qual era a periodicidade, né? A cada quanto tempo que eu devo jejuar, quantas horas eu devo ficar em jejum, quantos dias eu devo ficar em jejum. Então você pode definir com o Espírito Santo quanto tempo você vai jejuar, quanto tempo você vai orar, quanto tempo você vai se dedicar para ler a Bíblia, para ouvir aquilo que Deus está dizendo através da Escritura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não vai ter fé se você não ouvir a palavra de Deus. Você precisa começar a se dedicar a ouvir a palavra de Deus. A sua fé vai fazer a diferença. Vai tirar essa incredulidade de dentro de você. Essa incredulidade que está arraizada. Essa incredulidade porque as coisas do mundo têm contaminado o seu coração. Essa incredulidade, essa espécie de incredulidade, lá em Marcos fala esse tipo de incredulidade, não é essa espécie de demônios, não é essa espécie, esse tipo de demônios, mas essa espécie de incredulidade. Ela só vai sair com jejum e oração. Quanto tempo você tem se dedicado ao Senhor, a orar, a jejuar, a praticar os frutos do Espírito? Até quando você vai ficar dando desculpas e vivendo as obras da carne, vivendo aquilo que agrada a sua carne? Até quando? Se posicione, você é um cidadão do reino, você é um cidadão dos céus, você não faz parte dessa terra. E por que você se contamina com as coisas desse mundo? Porque você tem deixado se contaminar, porque você tem deixado a incredulidade entrar no seu coração, porque você tem dito para Deus que não tem jeito com a sua vida. Ei, Deus te chamou, Deus te fez homem, Deus te fez mulher, Deus tem um propósito para a sua vida. Você é amado, você é escolhido. O mundo pode querer mudar o seu gênero, a sua identidade, a sua condição, mas você é príncipe, você é princesa. Você serve a um Deus vivo. Se posicione no reino. Se você se posicionar aonde Jesus quer que você esteja, nada disso vai te destruir. A incredulidade é a causa das pessoas serem destruídas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar em tudo que a Bíblia diz. Acreditar no coração. Quem sabe você confessa aqui na sua cabeça, nos seus pensamentos, você sabe aqui que Deus é provedor, mas você não deixa entrar no seu coração que Deus é provedor. Você sabe aqui que Deus te justificou, mas você não deixa entrar no seu coração e você fica se justificando. Você sabe aqui que Deus te santificou, mas você não deixa entrar no seu coração que você é santo. Aí você deixa com que os pecados te atormentem e você vive uma vida pecaminosa, mas não vive uma vida com Deus. Quanto tempo você passa na frente de um celular, olhando piadas, olhando videozinhos, olhando um monte de coisa e não passa na presença de Deus? Com o que você tem se alimentado? Essa é a pergunta. O que você tem deixado entrar no seu coração? Ore, Espírito Santo, o que está sujando o meu coração? O que está trazendo incredulidade para o meu coração? Jesus, o que está me destruindo? O que é a criptonita na minha vida?
Jesus, do que eu preciso me afastar. Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, a oração modelo, a oração que foi dada esse nome, Jesus ele está falando, ei, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É uma oração diária. Mas ele diz no mesmo contexto, na mesma oração, não nos deixeis cair em tentação. Você ora para não cair em tentação? Você ora pelo alimento, você agradece pelo alimento, mas você não ora para não cair em tentação? Qual a periodicidade que você tem orado? Com qual frequência você tem orado para não cair em tentação? Ei, você não precisa cair em tentação para depois você ir lá e se arrepender e pedir perdão. Você pode orar antes de cair em tentação. O contexto ali no original, essa frase quer dizer, ei, Senhor, não me leve ao lugar aonde eu vou ser tentado. Senhor, não me deixe ir ao lugar aonde eu vou ser tentado. Eu não preciso encostar no fogo para saber que ele queima. Mas se eu encostar, eu vou me queimar. Você não precisa chegar tão perto do pecado para saber que você vai cair. Jesus nos diz que junto com a tentação vem o escape. Então não venha justificar, falar, ai, mas eu não consegui resistir, porque sempre vai vir o escape. Jesus sempre vai te dar o escape. Você precisa ter fé. E se você ter fé, começar a acreditar, tudo aquilo que estava impedindo você pode se resolver. Eu não sei o que está destruindo você. Trazei aqui até Jesus e Ele resolve, Ele repreende, Ele transforma a sua vida. Amém? Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Um beijo, Theo. Papai ama você. Que você possa desfrutar do melhor que Deus tem para você. Pare de dar desculpa, pare de se justificar, pare de viver uma vida de incredulidade e viva a vida que Jesus tem para você. Bom? Tenha um dia abençoado. Até amanhã.